Olá pessoal, eu sou a professora Paula, sou professora então de sujeitos e culturas, né? E quero iniciar esse vídeo então, primeiramente me desculpando pelo dia 13. Eu não tive oportunidade no fim, né, de me desculpar pessoalmente, mas a gente recebe tudo bem certinho do departamento, tudo bem direitinho, né? O código da disciplina, a turma, o docente, o início, o fim, o dia da semana, o nome da disciplina e a sala. E eu me emocionei e no segundo quadradinho ali, que era a turma, eu achei que era a sala e fui para lá. Eu fui para lá, inclusive eram 6 da tarde, fui 1 hora antes, né, na sala 21 para organizar, porque eu queria colocar música, até trouxe ali no cronograma para vocês verem, para a gente pensar em algumas coisas assim, né, um acolhimento para a gente começar a pensar e construir a disciplina juntos. Mas no fim, infelizmente, né, eu peço desculpa, eu acho que a primeira coisa a gente tem que ser humilde, né, em reconhecer o erro, tá, gente? Bom, então, passando isso, eu sou a professora Paula, sou professora substituta, sou doutoranda aí da universidade, venho do referencial da surdez, venho pesquisando a questão da centralidade da cultura, do sujeito, e eu acho que essa disciplina ela é um presente para esses cursos, porque é um espaço de discussão onde a gente desconstrói muita coisa que veio, né, como sendo uma única verdade. Eu hoje, né, recebi alguns e-mails e um deles foi da normativa, então, a respeito das nossas aulas, tá? Então, eu vou ler para vocês rapidinho aqui o capítulo 3, tá? Que são 2 artigos, o artigo 11º, o 11, que fala que o regime de exercícios domiciliares especiais tem o intuito de manter a conexão, a comunicação entre as comunidades acadêmicas, bem como facilitar a continuidade das disciplinas teóricas durante o período da pandemia. Nesse sentido, conforme mencionado na Instrução Normativa número 2, em seu artigo número 6, faculta a sua execução por intermédio da avaliação feita pelo professor da disciplina em seus limites e possibilidades. Artigo número 12. Considerando o disposto no artigo anterior, os estudantes que tiverem dificuldades no acesso à internet, bem como o dispositivo para o uso das tecnologias em rede, deverão comunicar a tal situação ao docente da disciplina. Considera-se que a atividade vão estar liberadas por esses discentes nos ambientes proporcionados pelos docentes e que poderão ser acessados e recuperados ao término do período de suspensão das atividades presenciais, conforme o período delimitado na futura retificação do calendário acadêmico de 2020. Parágrafo único. Também se considera o dispositivo nesse artigo para situações relacionadas à acessibilidade da pessoa com deficiência. O que quer dizer, gente? Assim, ó, não se preocupem com as questões de atividades avaliativas, principalmente, né? O que eu sugiro, que eu sugeri por e-mail, que muita gente me respondeu positivamente, tá? Eu acredito que a maioria da turma, ela é bem uma turma grande, né? Então vai ser de fato complicado mesmo de atingir a todos mesmo, né? Mas de qualquer forma, então, a nossa disciplina ela é bem teórica, a gente pode dar seguimento a ela através dos textos. Quem não tiver acesso, a gente vai tentar uma outra forma. Vamos conversando. Quem não tem, por favor, me chame, tá? Tem uma colega, Ana Luísa, que está mantendo contato comigo. Eu já disponibilizei o meu celular pro WhatsApp para ela, caso vocês achem melhor, enfim. Então, o que a gente vai fazer? O que eu sugeri, tá? Que a gente mantenha o nosso cronograma, os nossos textos, principalmente, e a nossa disciplina basicamente ela é teórica, né? É com leituras e é com discussões. Lógico que essas discussões elas vão ficar um pouco a desejar. Eu vou tentar fazer o possível, né? Colocar materiais ilustrativos, explicativos no Moodle, né? E para quem não tem, eu pretendo, eu acho que mandar por e-mail. Não sei, vocês falem comigo, né? Vocês vão me acessando. E quem não tiver, quem não conseguir, não se preocupe, gente, se cuidem. É só isso que é a palavra de ordem, né? É cuidado, que vocês consigam se cuidar. Eu também não vou poder deixar esses vídeos muito longos, né? Eu até tentei fazer com uma aula de Libras, mas ficou muito longo a discussão do texto.
Então não vai adiantar, a gente vai ter que pensar numa outra estratégia ou em vídeos mais curtos, tá? Então, gente, nós vamos manter. Ali no cronograma, para quem teve oportunidade de olhar, eu coloquei algumas datas de avaliações. Lógico que eu não vou cobrar, tá? O que que eu quero, por que que eu vou deixar? Pra gente ter ideia de onde anda o nosso cronograma, da onde anda a disciplina, tá? O que que nós deveríamos tá, o que que está acontecendo, onde nós estamos. Então, nós vamos manter aqueles trabalhos, vocês não vão precisar me enviar, quem não puder, quem não conseguir, mas vocês já vão fazendo, então, sublinhando, resumindo, fazendo. Eu costumo ler os textos e coloco assim, ó, o que eu entendi neles e depois eu vou elaborando alguma coisa. Não precisa vocês se preocuparem com isso agora, mas vão apontando, vão resenhando, vão resumindo esses textos para a gente poder, quando a gente conseguir fechar a disciplina, a gente ter algo já, né? Algo já palpável, enfim, algo produzido e que vocês também vão poder usar esses escritos, esses rascunhos de vocês numa próxima disciplina ou até inclusive no projeto de vocês, no TCC, enfim, tá? Então tem muitas coisas interessantes que a gente vai ter que achar para fazer, né? Que a gente vai ter que achar para pensar essa disciplina. O que que eu pensei? Não sei se vocês conseguiram ver. Quem não conseguiu, eu vou falar um pouquinho aqui. O nosso cronograma tem 15 encontros, né? Nesses 15, são 16 de fato, porque eu acrescentei um devido ao dia 13. Então, o que que vai acontecer? A gente vai fazendo esses. Nós vamos trabalhar um texto numa semana, na outra semana a gente vai pensar sobre ele, vai fazer esse trabalho de resenha, de resumo, de escrita, tá? Vocês vão ter isso e vão anexando, guardando, tá? Salvando. Quem puder mandar pelo Moodle, melhor, já registra ali. Quem não tem, não tem problema, vai guardando. E nessas semanas que eu não postei o texto, que vocês têm ali, fazer uma síntese dos conceitos apresentados, o texto, elementos que aparecem para uma possível análise, vamos supor, o conceito de anormalidade dentro da lei e tal, né? Vocês entenderam aquilo, segundo a lei, né? Vocês vão fazendo dessa forma. É uma forma de estudar, na realidade, né? Eu gosto de estudar escrevendo, então é uma forma de estudo mesmo, tá? Vocês vão ler, vão ver o que entenderam e vão colocar ali. É só isso, tá? É para vocês mesmo. O que que eu pensei trazer para vocês aqui, ó, vamos ver. No texto, o primeiro texto que eu coloquei no Moodle é um texto do professor Alfredo Veiga Neto, Cultura, Culturas e Educação, tá? Para essa semana, agora, dessa sexta do dia 27, eu coloquei ali, fazer uma resenha dos conceitos apresentados no texto, elementos que possíveis para uma análise, tá? O que que ele fala sobre cultura? O que que é para ele cultura? O que que diz o texto? Sobre o que que é essa temática do texto? Na semana que vem, no dia 3/4, eu trago também um outro texto da professora Vera Maria Candô e do professor Flávio Moreira, que é sobre também educação escolar, construindo caminhos da revista brasileira de educação. Tá ali disponível na internet, tá? Então, na outra semana também, fazer então uma síntese desses conceitos apresentados, então para que vocês possam ir elaborando uma possível discussão no final do semestre. Então, vocês não vão ter texto toda semana, tá? Vocês vão ter, sempre vai estar falhando um. E nessas dias que não tem, que vocês vão se dedicar para pensar sobre esse texto, a ideia, então, é que eu coloque alguns vídeos colaborativos, né? O de hoje é um documentário, rapidinho, 20 minutos ali. Se vocês não tiverem como acessar, não tem problema, tá? A gente dá jeito isso quando normalizar, quando a gente voltar. Mas a ideia é essa mesmo que disse a professora Marta.
a pró-reitora de graduação, que ela diz: o regime de exercícios domiciliares especiais tem o intuito de manter a conexão e a comunicação entre a comunidade acadêmica, bem como facilitar a continuidade de disciplinas teóricas durante o período da pandemia. Então é essa a ideia, tá? E a ideia e a sugestão é que vocês então vão se organizando dessa forma para no final a gente ter então um trabalho mais, né, palpável, enfim. Tá, gente? Eu não sei se ficou claro, se não ficou esse vídeo. Eu não posso fazer um vídeo muito longo porque eu já queria pegar o texto e ler para vocês e a gente ir comentando ele. Só que ele fica muito longo e, de fato, para quem tá sem acesso, fica difícil. Então, eu gostaria de saber de vocês, via e-mail, via Moodle ou via WhatsApp, que a Ana tem o meu número, o que vocês acham melhor, tá? Mas então, me despeço, muito chateada, porque, como eu disse no início, eu achei que ia ser mais tranquilo para a gente conseguir desenvolver esse trabalho, eu achei que seria mais tranquilo o controle dessa pandemia, que seria mais tranquilo estar em casa fazendo esse trabalho, mas não. De fato, está muito tenso, a gente, né, toda hora ouvindo notícias, enfim. De fato, a hora e a palavra de ordem é o cuidado. Antes de terminar, eu acho que eu apontei, fiz uns apontamentos aqui do que eu queria dizer. Eu acho que eu vou comentar com vocês mais um pouquinho sobre a ementa da disciplina, tá? Qual é o objetivo dela, né? É conhecer os discursos culturais produzidos pelo campo da ciência, legislação e educação acerca das anormalidades, a fim de analisar a forma e os processos de controle e regulação da alteridade. Nesses textos que eu fui distribuindo, intercalando pelas semanas, a gente vai falar sobre esses conceitos de alteridade, controle e regulação social, anormalidade, algumas questões legislativas, assim, de que discursos que circulam, de que forma esses trabalhos são, esses conceitos vão sendo trabalhados e articulados, vamos dizer assim. A nossa disciplina é dividida em 3 unidades, né? A primeira dela é a centralidade da cultura na contemporaneidade. Pensar o quê? Pluralidade, hibridismo, multiculturalismo, as retóricas lá da modernidade, situar onde é a modernidade que a gente está falando, que tempo é esse, o local e o global na construção da igualdade, da diferença, conceitos então sobre igualdade e diferença, figuras, alteridade. O que é alteridade? Né? Pensar então nisso e nos resumos vocês, né, vocês pensarem nessas questões. Não digo pensarem, mas achei ali, ó. Vou pensar sobre isso. O imperativo da norma, o duplo, o normal e o anormal, processos de inclusão e exclusão, perturbação da normalidade e anormalidade, a escola na unidade 3 como espaço dessa fronteira de deslocar esse paradigma dominante, né? Os não lugares da educação do outro, por que eu tô aqui, essas questões assim culturais, a educação da alteridade em tempos de instabilidade. Eu acho, gente, que devagarinho a gente vai conseguindo, né, mantendo em dia as leituras, a gente vai conseguindo, então, não nos desvincular, tá, dessa disciplina. Se vocês quiserem, eu posso fazer esses vídeos, a gente vê, ou a gente pode marcar alguma coisa, uma conversa, quem tem dúvida, quem não conseguiu, quem não, né, quer, a gente pode fazer pelo WhatsApp, uma vídeo aula, assim, como é que se diz? Uma aula, como é que se diz? Uma aula em tempo real, tá? Aí a gente vai conversando, vocês podem me chamar, tá? Vai fechar 15 minutos, nosso vídeo eu acho que tá razoável para o acesso de todos. Vai estar no YouTube, então, no Moodle, e se vocês preferirem, eu mando por e-mail pessoal de cada um. Aí vocês me digam quem não tá conseguindo acessar, tá? Um prazer, então, desculpa essa distância, né? Mas, infelizmente, ela é necessária, tá? Um beijo, então, para todos.